Quero, de qualquer forma, agradecer a professora Roberta, o professor Antônio Milton, por esse convite, né, de peso para mim. É um evento de grande valia para a cidade de Franca e pelo que eu vi aqui, toda a região, inclusive Uberaba aqui também está participando, né? Eu tenho que tirar o leite um pouquinho aqui para nós também. Bom, pessoal, é o seguinte, quando eu fiz essa opção desse tema, o valor probatório do inquérito policial, eu fui procurar a Roberta, porque ela foi minha professora, e eu gosto muito da área de penal, e queria que ela fosse me orientando. Então, eu cheguei para ela e falei, Roberta, eu quero o valor probatório do inquérito policial. E ela, de contrapartida, já veio em cima, só se for no Estado Democrático de Direito. Eu gosto muito da Roberta, eu queria ela de qualquer jeito, eu aceitaria qualquer imposição dela, né? Então, eu falei, tudo bem. Mas eu falei assim, poxa, mas por que a gente sublinhar um Estado que a gente já está vivendo nele, né? Para que fazer esse crivo em cima dele? Então, nos primeiros encontros com a Roberta, e com o Sérgio também, que é o marido dela, que me passou todas as teorias que eu precisei de estar aprendendo aí para desenvolver esse trabalho, eu fui entendendo o porquê, né? E eu vou explicar um pouquinho disso para vocês, porque, na verdade, o tema é o valor probatório do inquérito policial no paradigma do Estado Democrático de Direito. Então, quais as primeiras interrogações que nós temos aí? O que seja um paradigma, né? O que é um paradigma para nós? Depois, o Estado Democrático de Direito. Então, o paradigma é um marco teórico, né, que se trabalha na atualidade. Então, esse marco, o paradigma, para mim, é importante para o meu trabalho, porque, só para ter um exemplo, para vocês entenderem, se eu fosse falar de cidadania aqui, do paradigma, né, nesse marco teórico do Estado Democrático de Direito, eu falo de uma forma, e no Estado Social eu falaria de outra forma. Então, é importante eu estar vendo com vocês, passando para vocês essa teoria, né, que a gente vai ver que mais se adequa ao Estado Democrático de Direito, justamente por isso, para vocês entenderem. E sem esse paradigma do Estado Democrático de Direito, o meu trabalho não tem valor nenhum, né, por ser um inquérito policial, uma peça para os instrumentalistas, somente um ato administrativo, tá? Então, o Estado Democrático de Direito também, né? O que vem a ser o Estado Democrático de Direito? O significado, na verdade, acho que nem eu sei. Mas a gente pode, para entender um pouco, o Estado Democrático de Direito, ele tem duas exigências para existir. Ele precisa de legitimação decisória e ele precisa de compartilhamento decisório, né? Então, a legitimação decisória é qualquer decisão, qualquer que seja ela, no âmbito administrativo, no âmbito judiciário e no âmbito legislativo, tá? E já o compartilhamento decisório, né, ele não é feito por ato de autoridade. O compartilhamento, quer dizer, tem feito para nós. Ele é para o povo, é um povo, quer dizer, o povo tem que ser coautor e destinatário, né, dessa legitimidade dessa lei. Então, o Estado Democrático de Direito, ele se preocupa muito com a legitimidade, ele trabalha um pouco do que trabalhou Kelsen, que deu muito valor, né, à validade e à eficácia. E porque muitas das vezes, o professor Rosemiro fala o seguinte, que o Estado Democrático, ele se preocupa com a legalidade, porque a lei pode ser eficaz, pode ser válida, mas muitas das vezes ela não é legal, né? Não é legítima, desculpa. Então, os cidadãos, igual eu te falei, os cidadãos têm que ser coautor e destinatário disso. Não tem, vou chegar lá na praça e vou fazer uma decisão lá. Não é assim, né? Ela é uma decisão processualizada, tá? Bom, então, para que a gente possa ter um maior entendimento disso, a gente tinha que estar vendo algumas teorias, contrato, né, teoria como contrato, como quase contrato. Alguns de vocês já devem ter falado nisso, mas a gente tem que fazer um breve apanhado, então eu escolhi 4 mais importantes para a gente estar falando aqui. A teoria do processo como relação jurídica foi feita por Oskar von Billow, que é um alemão, em 1868.
Então, ele encerra com todas as teorias contratualistas, tá? Ele teve a pretensão de distinguir, de definir o que seja processo e procedimento, né? Na verdade, ele acabou na relação jurídica e não deu conta de fazer essa distinção, né? Na verdade. Mas é uma teoria que é usada para nós até hoje, que a gente trabalha, né? Que a maioria dos códigos eles adotaram para estar construindo os códigos. Então, o processo para Biloff, o processo é instrumento da jurisdição. E, na verdade, o nosso Estado hoje, o instrumento da jurisdição é o processo, não é o juiz. Né? Que o juiz também passa a ser instrumento da jurisdição. É o Estado juiz que tanto Dinamarca fala, Ada Pellegrini, né? Então, na verdade, para o Estado democrático de direito, quem valida, quem dá disciplinariedade para a jurisdição é o processo e não o juiz. Tá? Então, nessa relação, autor e réu, eles são subordinados um ao outro e ambos ao juiz. Angular ou tridimensional, da forma que for. Bom, depois nós temos a teoria como procedimento em contraditório, que foi construída por Hélio Fazzaglari, que é um italiano, que ainda se encontra vivo, né, trabalhando, que é o mais importante, não está inerte, e foi iniciada no final da década de 60, 68, 70 mais ou menos. Então, como a teoria não para, né, as críticas vão surgindo e elas vão mudando, Fazzaglari, ele conseguiu fazer essa distinção entre processo e procedimento. Então, foi assim, o ápice maior da teoria dele foi isso. E ele afasta com essa teoria, afasta a teoria da relação jurídica, então. Bom, o processo para ele é uma espécie do gênero procedimento. Por quê? Porque para ser processo para Fazzaglari, ele tem que ser um procedimento construído em contraditório. Então, o Fazzaglari entra com esse nosso famoso contraditório, que hoje nós temos positivado na Constituição Federal de 1988, tá? Bom, então, só é processo para ele se for construído em procedimento, né? Procedimento em contraditório, em simétrica paridade das partes, quer dizer, a igualdade das partes. Então, as partes vão participar desse processo, tá? Desse procedimento, né? Então, e essas partes, tem outra novidade em Fazzaglari, que essas partes, elas ajudam na construção do provimento. Então, o que vem a ser o provimento para Fazzaglari? O provimento para ele é a sentença. Só que Fazzaglari não gosta desse nome sentença, porque ele fala que sentença vem de sentir, do sentimento do juiz. E na teoria dele, né, a sentença não tem que ser um ato isolado, sentimental do juiz. Ele tem que ser um procedimento em contraditório construído pelas partes, né? Quer dizer, você vai construir essa decisão, tá? Então, esse contraditório, ele é oportunizado pelas partes, tanto uma parte quanto a outra, o tempo todo. Então, o contraditório é você dizer, contradizer e até mesmo silenciar. Se foi dada a oportunidade de você se manifestar em prol da sua defesa, seja você autor ou réu, então você já teve a oportunidade, né, você já teve o contraditório naquele procedimento para você. Então, o juiz não fica amarrado às partes, né? Ele consegue fazer com que as partes, elas vão construindo, elas vão participando desse procedimento. O juiz não vai dar sozinho o que ele acha, tá? E aí entra também, de novo, a decisão, o compartilhamento decisório, né? Quer dizer, a gente está sempre participando daquele conflito que foi causado. Então, o procedimento, o processo para Fazzaglari é uma espécie de procedimento em contraditório entre as partes, tá?
Bom, o importante de Fatsalari foi justamente essa distinção que ele faz de processo e procedimento que até então ninguém tinha dado conta, né? De distinguir que fosse processo e procedimento. É importante a gente saber disso, porque a gente vai precisar disso lá na frente para entender. Agora, o erro de Fatsalari, então, já que ele construiu o contraditório, foi o quê? Ele não colocou esse contraditório como um princípio fundamental, como foi feito na nossa Constituição de 1988. Ele só deixou ele deixou legal, foi só como uma lei. Então, o que acontece? O juiz, ele ainda tem, a jurisdição continua sendo do juiz, né? Ele tem a faculdade ainda, então, de dar ou não esse contraditório, sendo que, para nós, esse contraditório já está positivado, é um direito garantia nosso, não é mais uma faculdade do juiz. Hoje ele está com vontade de dar o contraditório, ele vai dar o contraditório. Amanhã ele levantou mal-humorado, ele não vai dar mais esse contraditório, não. Está positivado. Então, nós temos essa garantia, esse direito de estar aí, né, pegando esse contraditório para estar nos ajudando em qualquer ato do nosso procedimento. Depois, então, veio a teoria constitucionalista do processo, que também foi desenvolvida por um italiano, que é o Ito Landolina, por volta de 1990, e foi trazida para o Brasil pelo professor José de Oliveira Baracho. Então, ele coloca o processo como um modelo constitucional embasado no devido processo legal. Isso é ótimo, né? Só que ele não consegue pegar uma teoria para fazer esse embasamento, esse modelo constitucional. Então, esse modelo constitucional criado por ele pode ser aperfeiçoado por leis infraconstitucionais e pelo juiz, por atividades do juiz. Então, quer dizer, ele ainda consegue deixar todo esse procedimento, esse modelo constitucional, num estado social, num perfil sociológico, né? O que não é o nosso paradigma hoje. Tá? Nós já saímos do estado social, embora trabalhemos na relação jurídica ainda. Bom, depois vem, então, a teoria neo-institucionalista do processo, que foi criada por um mineiro, Rosemiro Pereira Leal, por volta de 1999, um processualista, professor da UFMG e da PUC Minas. Então, por que proposição, né, da teoria do Rosemiro? É porque é uma teoria não acabada, é uma teoria em constante construção. Porque a teoria não tem como você falar, bom, eu já acabei, agora não tenho mais o que discutir. Né? Ela não tem epistemologia, ela não vai ter fundo, ela não vai ter embasamento, porque ela precisa estar aberta para estar recebendo constantes críticas e para tendo sempre uma releitura para estar se aperfeiçoando. Então, por isso uma proposição. E ela é neo-institucionalista para não se confundir com a teoria institucionalista de Guaspe, que, embora sendo institucionalista, ela teve todo um perfil sociológico. Né? E a teoria de Rosemiro, ela não se parece em nada, ela não se embasa em nada com o perfil sociológico, com o estado social. Então, é uma teoria que não trabalha-se pela inteligência do julgador, ela é trabalhada pela legitimação discursiva, né? Pela legitimação decisória. Tá? Então, o que vem a ser uma instituição para o professor Rosemiro, para esse neo-institucionalismo? É um conjunto de princípios, né, que nós já sabemos que é o contraditório, ampla defesa, isonomia, o direito ao advogado, né, a gratuidade judicial, que é referente jurídico discursivo da procedimentalidade. Então, o processo, nessa teoria, é uma instituição constitucionalizada que se define pelos princípios do contraditório, né, positivados na nossa Constituição de 1988. Então, essa teoria é um instrumento do processo aberto ao povo, tá? Um povo que se propõe a construir uma sociedade democrática, né, para legitimizar o processo. Bom, depreende-se, então, dessas 4 teorias
que as teorias construídas antes de 1988, né, da Constituição Federal de 1998, elas não são adequadas ao nosso marco teórico hoje, que é o Estado democrático de direito, e não mais um Estado social, e não mais onde o poder se retém às mãos, né, da jurisdição, do juiz, tá? Que é o Estado juiz. Então, ela é construída, esse Estado democrático de direito, ele tem que ser construído por um povo, né? Não um povo icônico, um povo parado, mas um povo que sabe dos seus direitos e que quer essas garantias o tempo inteiro. Tá? Bom, depois nós vamos entrar no processo penal brasileiro e Constituição Federal. Depois da gente analisar todas essas teorias, já dá para perceber que o processo penal brasileiro não está dentro do nosso paradigma, né? Ele necessita de uma reforma urgente, ou se não uma reforma, porque é uma coisa muito delicada, né, que precisa de muito tempo, precisa de uma releitura, né, uma releitura constitucional, pegar essas normas e adaptá-las à Constituição. E, para tanto, nós temos aí um doutrinador que chama-se Hassan Shoukar, que ele diz o seguinte: na verdade, a prática revela uma realidade sombria, a de se procurar adaptar a Constituição ao texto processual e não o oposto. Então, o que acontece hoje é que eles estão querendo pegar a Constituição e adaptar às leis, e isso tem que ser totalmente diferente. Nós temos que pegar essas leis infraconstitucionais e readaptá-las à Constituição Federal. Tá? Então, a Constituição Federal, ela é como um liame, né, para o processo penal. Ela tem que dar todo o embasamento, embora o processo penal tenha sido construído num estado de exceções. Né? Então, quem dá essa garantia hoje para o processo penal, até mesmo para o Código Penal, é a Constituição Federal, porque senão nós vamos continuar nesse código ditador, né, que foi construído na época. Então, toda condenação criminal vinda desse processo penal só terá legitimidade democrática se observado o devido processo constitucional, ou seja, o devido processo legal. Então, antes de adentrarmos no inquérito policial, eu gostaria de estar fazendo algumas colocações que eu acho importante, né, para estar entendendo esse tema, que é o devido processo constitucional e devido processo legal. Então, para os constitucionalistas e os processualistas estudiosos do neoinstitucionalismo, dessa teoria democrática, a primeira vez que a gente viu o devido processo constitucional, que tão bem explicou ali o professor Fábio, né, que foi construído em 1215 e que hoje já não tem relação nenhuma, né, professor? Porque nós temos uma colocação totalmente diferente daquela época do João Sem Terra. A primeira vez que foi empregado no Brasil foi através da Constituição Federal de 1988, tá? Com todos os seus princípios básicos, né? Todos os seus princípios fundamentais que nós temos aí e daqueles que derivam para eles. Então, para os processualistas, o devido processo legal é uma espécie do gênero devido processo constitucional. Por quê? Porque o devido processo constitucional, além do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, ele tem outros institutos, né, fundamentais, outras garantias fundamentais necessárias ao devido processo legal. Né? Então, ele é uma espécie de gênero, né, do gênero que é o devido processo constitucional. Bom, também agora no artigo 5º da Constituição Federal, de 1988, em seu inciso 55, nós temos que ninguém será privado da liberdade de seus bens sem o devido processo legal, esse em qualquer procedimento, seja ele administrativo, legislativo ou judiciário. Tá? Então, é uma garantia que nós já temos positivada, que é o devido processo legal constitucional. Mais uma observação que eu quero estar fazendo aqui.
do artigo 5º, inciso 55, o outro acho que eu falei até errado, é 54, né? Então, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com meios e recursos a ela inerentes. Então, quando o legislador, por não ter um esclarecimento, por não ser um estudioso em processo, ele, com certeza, na hora de estar fazendo, né, de estar elaborando essa lei, ele provavelmente tenha se confundido por não saber se distinguir o que seja processo e procedimento, né, que Fati Salari tão bem colocou aí para nós. Então, onde lê-se processo, né, administrativo, leia-se, então, procedimento administrativo. Tá? E os acusados em geral, eu até li um artigo da professora Marta Saad que fala sobre isso, né, que acusados em geral são, existem, quer dizer que isso existem vários graus de incriminação. Foi numa revista do próprio IBCCRIM, né, que a Marta Saad fez salientou isso, e ela coloca que a partir do momento que algo lhe foi imputado, algum ilícito lhe foi imputado, você já tem acusação e acusado. Quer dizer, mesmo que isso seja informalmente, como no inquérito policial, né, que eles chamam de indiciado. Então, a partir do momento que você que lhe está sendo imputado um ilícito penal, você já tem o direito também do contraditório, tá? Então, a gente entra aí no inquérito policial e a gente vai ver que no Código de Processo Penal, elaborado em 1941, né, igual eu já falei, foi elaborado numa época de exceções, né, de Getúlio Vargas, no governo de Getúlio Vargas, quer dizer, um código elaborado para o seu poder, né, para continuar a legitimidade do seu poder. Então, foi um código elaborado na relação jurídica, né, com total poder ao juiz, para que ele, através do Estado, fizesse valer, né, o que esse Estado, na época, esse Estado de exceções, essa ditatorial que ele viveu na época, fizesse valer o que lhe era preciso, né, que ele fizesse na época. E, com certeza, nesse Estado ditatorial de exceções, os direitos fundamentais, eles eram totalmente ignorados, principalmente os direitos individuais. Bom, de lá para cá, pessoal, a gente tem percebido que poucas reformas se têm feito ao Código de Processo Penal, né? E a gente vê isso com grande tristeza, né, que é uma área parada, uma área estagnada pelos doutrinadores, não se vê interesse, né, a gente, às vezes, eu conversando com a professora Roberta, né, Roberta, a gente vislumbra com grande tristeza que são poucos os doutrinadores estudiosos que estão aí querendo fazer uma reforma constitucional, né, tirar esse perfil sociológico que tem o nosso Código de Processo Penal. Então, em 1988, chega a Constituição Federal justamente para balizar, né, essa falta de garantias e princípios individuais até então sofridas, né, por esses governos ditatoriais. Bom, para o Código de Processo Penal, o inquérito policial é um ato meramente administrativo, sigiloso, discricionário, né, de caráter inquisitivo, tá? Embora Luiz Gustavo Grandinetti, ele fala que a natureza inquisitiva não é tolerada por parte da doutrina, que reivindica que o princípio do contraditório deve a ele se estender, né? A gente falar em processo inquisitivo no Estado democrático de direito, a gente fica até assustado, né? Pelo menos a gente que estuda, que está assim, querendo encaminhar, né, engatinhar aí nessa teoria democrática. Mas já para os constitucionalistas, ele vai um pouco além, né, o inquérito policial, tendo que respeitar os princípios constitucionais do devido processo legal constitucional, né, que é o contraditório, a ampla defesa,
e a isonomia, né? Quer dizer, a assimétrica paridade das partes, né? A igualdade das partes. Quanto a esse raciocínio instrumentalista, né, do Código, Marta Saad aduz o seguinte: nega-se, né, nesse período, nesse procedimento inquisitivo, né, do inquérito policial, nega-se ao indiciado ou informalmente acusado o exercício do direito de defesa nessa fase. E a gente vai ver isso aí um pouco mais para frente, o porquê. Então, dentro do inquérito policial, nós temos um objeto de investigação. E esse objeto de investigação, infelizmente, são indivíduos, são pessoas, né? Esse objeto de investigação que vai ser indiciado para estar respondendo por algum ilícito que ele cometeu, somos nós. Eles comentam, né, que nós somos meros objetos de investigação. Mas isso aí tem mudado um pouco com estudos, e até mesmo o STF, ele não mais vê esses sujeitos como objeto, como ele mesmo constata aqui. A unilateralidade das investigações preparatórias da ação penal não autoriza a polícia judiciária a desrespeitar as garantias jurídicas que assistem ao indiciado, que não mais podem ser considerado mero objeto de investigação. O indiciado é sujeito de direitos e dispõe de garantias legais e constitucionais. Então, quer dizer, se até o STF já conformou que nós não somos mais objetos de investigação, isso já nos dá o direito, né, e garantias fundamentais para a nossa defesa. Bom, então nós vamos passar agora para as provas produzidas no inquérito policial. Então, o que vem a ser, o que significa prova? Então, eu vou fazer uma colocação, o que vem a ser isso no processo penal, né? E o que vem a ser isso para a teoria neoinstitucionalista, para vocês poderem ver um pouco a diferença. Então, para os instrumentalistas e para o Código de Processo Penal, que ainda trabalha na relação jurídica, né, de Biloff, de 1868, é o meio instrumental de que se valem os sujeitos processuais. Quer dizer, quem são esses sujeitos? O autor, réu e juiz. De comprovar os fatos da causa, ou seja, os fatos deduzidos pelas partes como fundamento do exercício dos direitos de ação e de defesa. Mas, para o neoinstitucionalismo, prova é instituto jurídico processual. Então, o objeto da prova é a coisa, né? O fato, acontecimento que deve ser conhecido pelo juiz. Olha, presta bem atenção aí, gente. Deve ser conhecido pelo juiz, a fim de que possa emitir um juízo de valor. Quer dizer, aí vem o sentimento do juiz de novo. E, na verdade, o destinatário, né, principalmente nessa teoria democrática que nós vivemos hoje, ou pelo menos estamos procurando vivenciar, o destinatário dessa prova não é o juiz. O destinatário dessa prova é o processo, né? É o processo com toda a sua procedimentalidade em contraditório que nós vamos ajudar a construir, como nós já vimos, né, em Fati Salari. Então, nós temos toda uma procedimentalidade constitucional, né? Nós não precisamos, então, desse juízo de valor do juiz, né? Bom, então, quais são essas provas, né, usadas no inquérito policial? Então, já é de nosso conhecimento que é a testemunha, o documento, né, o exame de corpo de delito, tem da busca e apreensão, do reconhecimento, né, da perícia, aí tanto falada, né, agora por causa desse caso Nardoni, dos exames periciais, né, da análise de composição química de um objeto, a pesquisa de sangue oculto, né, exames na mão da vítima e do indiciado para ver se eles fizeram uso de uma arma de fogo, e o exame até psiquiátrico também. Bom, então eu faço uma pergunta para vocês. Essas provas técnicas
poderão ser repetidas sem que percam, né, a sua precisão? Porque no ato investigatório, né, que é o inquérito policial, eu conversando com o promotor um dia, até gosto muito dele, foi meu professor, e quando eu manifestei essa vontade do valor do inquérito policial, que até veio um pouco dele, ele falou assim: a sua teoria é furada, porque essas provas podem ser renovadas no processo. Eu falei: mas nem todas, né? Então, elas podem ser renovadas? Algumas sim, elas podem sim ser renovadas, mas muitas delas não tem como, são provas não renováveis, e isso, Paulo Rangel também tem a mesma opinião sobre isso. Então, como que você chega, né? Como que o técnico chega e fala: ó, cadáver, agora você se recomponha, que eu preciso fazer uma nova necropsia em você, daqui 2 anos. Não tem como a gente chegar e fazer isso. Então, tem provas que não tem como ser renováveis. Uma prova, por exemplo, de um estupro, né? A perícia de um estupro. Como que você faz depois de, não precisa nem de ser 1 ano, depois de 2 meses, depois de 1 semana? Não tem como mais essa prova ser repetida no futuro processo. Um exame toxicológico também, da mesma forma. Então, aí, como que ficam essas provas, né, que não podem ser repetidas dentro do Estado Democrático de Direito, dessa teoria, né? Como que nós vamos trabalhar esse problema, então, se essas provas não poderão ser repetidas em futuro processo? Bom, é ser disso que a maioria dessas provas, elas são adquiridas na fase, né, do inquérito policial, tá? E não podem ser repetidas em juízo futuro. O máximo que pode acontecer, então, é o perito estar sendo chamado para explicações, para esclarecimentos sobre aquela perícia feita por ele, né, já que ela não pode ser repetida. Então, é importante o acolhimento do contraditório no inquérito policial justamente por isso, né? Você dá oportunidade, você oportunizar o contraditório para a defesa desse indiciado. Então, vamos pegar aí de novo, né? Eu acho que todo mundo está pegando o caso Nardoni, né, que está aí nas manchetes. Então, vamos pegar o caso Nardoni. Se o pessoal aí tem acompanhado, eu acredito que sim, né? Porque todo mundo que está aqui gosta de direito penal, né? Então, por que a defesa, né, do casal Nardoni, elas estão levantando tantas suspeitas, tantos questionamentos, né, em relação a essas provas? Por que eles cada hora falam uma coisa? Não, mas eu não quero aceitar essa prova porque foi violado. Não, porque passaram-se tantos dias. Então, por que esses questionamentos? Justamente porque não foi dado a essa defesa a oportunidade do contraditório, né? Da ampla defesa nessa fase do inquérito policial. Então, por que é importante, né? É importante até para estar minando, né? Assim, se for um processo correto, para estar minando, então, essa defesa deles, né? De estar pegando peculiaridades, a não querer aceitar essa perícia técnica que está sendo feita, né? Se o contraditório fosse feito, gente, na fase do inquérito policial, seria até mais célere, né, na fase procedimental aí desse processo penal. Hoje os processualistas correm tanto atrás da celeridade, né? Então deviam aí fazer um estudo, né, aprofundado disso e ver que ajudaria muito o contraditório na fase do inquérito penal justamente por isso. Bom, essa garantia constitucional, então, ela não tem que permanecer na discricionariedade do juiz, né? Ela não pode ser uma faculdade do juiz de nos dar esse contraditório ou não, né? Da vontade dele de dar uma garantia que já está positivada, né, na Constituição Federal de 1988.
Então, é importante a primazia que se tem, o contraditório, a ampla defesa nessa fase do procedimento, para que futuras sentenças condenatórias, né, não se motivem em provas inconstitucionais. Bom, é importante a gente estar sempre fazendo um reestudo do processo, mas dentro de uma constitucionalidade, né, justamente por isso. Devido ao Código de Processo Penal ter sido feito aí há muito tempo atrás, num estado totalmente diferente do que a gente vive hoje, é interessante esses doutrinadores, né? Não vamos começar muito lá de cima, que a gente não pode esperar muito dessas pessoas. É importante a gente os professores, os educadores, né, tá introduzindo essa nova teoria ao Estado para ter essa reforma, principalmente na área penal, que é uma área tão carecedora, né, de institutos constitucionais, embora eles já estejam todos aí positivados na Constituição Federal. Então, a conclusão, né, de todo esse meu estudo é simples e clara. O valor do inquérito policial, conceituado no Código de Processo Penal, né, construído aí numa relação jurídica, na teoria da relação jurídica, ela não atende a determinações constitucionais, não tendo assim um valor probatório. Então, essas provas que forem produzidas necessariamente em contraditório e ampla defesa, sendo imprescindível, justamente na fase do inquérito policial, que essas provas são todas colhidas e não renováveis, né, porque as que são renováveis, pode estar repetindo, mas a importância dessas provas que não podem ser renovadas, elas têm que ser acatadas, tem que ser implementado o contraditório, já que está positivado, né, na Constituição Federal, em seu artigo 55, para que não se tenha um futuro processo ilegítimo, já que a teoria democrática, a teoria neoinstitucionalista, preocupa tanto com a legitimidade, né, e não com a validade e eficácia do processo. Bom, pessoal, eu gostaria de estar encerrando essa minha monografia, nessa exposição que eu fiz para vocês, com observações de dois processualistas de merecedor respeito na nossa área, que é o professor Haroldo Plínio Gonçalves, né, que trouxe a teoria fatsalariana para o Brasil, que aduz o seguinte: para lembrar que a construção de uma ciência é uma atividade muito humana, que passa também pelas contradições e pelos sonhos humanos, as contradições aparecem dentro da própria autoconfiança que o direito processual adquiriu em seus achados e em suas conquistas. Ele não pode se considerar como um domínio do conhecimento pronto e acabado, como se a construção do seu mundo nada mais tivesse para oferecer de novo à sociedade, justamente quando ainda tem em seu próprio âmago problemas não resolvidos e justamente no momento em que a sociedade descobre suas garantias dentro do Estado. E sobre o mesmo viés, tem Luigi Ferraioli, né, que é um italiano, que completa com o seguinte: ou trabalhamos com a Constituição e asseguramos suas regras à sociedade, ou de nada vale uma Constituição avançada se não é cumprida. Se carece de técnicas coercitivas, garantias que permitam o controle e a neutralização do poder e do direito ilegítimo. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês é isso, né? E alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês depois para questionamentos ou qualquer coisa que não tenha dado tempo, que vocês não tenham entendido, né? É a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra, então estou um pouco nervosa. Mas eu agradeço a atenção de todos, viu? E qualquer coisa eu estou à disposição aí a questionamentos e perguntas de vocês, tá? Muito obrigada pela atenção.